Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto comunidade online deste domingo, último domingo do mês de julho. E nós vamos agora cultuar, nós vamos agora fortalecer a nossa comunhão com Cristo. E espero que você esteja já com a sua Bíblia em mãos. Se você está sozinho, seja no quarto, na sala, aonde quer que você esteja nos acompanhando nesse momento, no local de trabalho, tem pessoas que às vezes estão, na estrada, dentro do carro, não importa aonde você se encontra, no hospital. E a gente recebeu até uma mensagem esses dias de uma família que estava dentro do quarto do hospital com a sua filha que estava internada. E ali recebeu uma oração, já estão em casa agora. Você que está por detrás das grades conseguindo acompanhar esse culto, e eu tenho certeza que a palavra de hoje vai falar com você. Hoje nós falamos ao longo desse mês de julho sobre decisões que são necessárias serem tomadas. Hoje eu quero falar sobre a decisão de caminhar com Jesus. Mas olha, é um personagem que vai nos trazer um ensinamento poderoso. Ele arriscou muita coisa para caminhar com Jesus. E a gente vai falar sobre isso aqui, mas eu gostaria de orar pela sua vida, orar pela sua saúde física, emocional, orar por você que se encontra agora enfrentando uma situação difícil, até mesmo pela sua casa, pela sua família. Vou fazer o seguinte, a oração pela família, eu vou fazer a última oração abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Mas agora eu quero fazer uma oração pela sua saúde, eu quero fazer uma oração pela sua saúde emocional, que muitas pessoas, elas não têm doenças físicas, mas carregam consigo doenças emocionais, não sabem como resolver. Procura especialistas, mas quando a gente entende que a capacidade humana não é suficiente para resolver o problema, nós invocamos aquele que tem autoridade para proporcionar um milagre na vida daqueles que creem. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto você coloca nos comentários um pedido de oração pela sua saúde física, pela sua saúde emocional, pela vida de alguém que esteja passando por uma enfermidade, às vezes um ente querido, uma pessoa que você conheça, que está agora enfrentando um problema de saúde física ou emocional, então coloque nos comentários e já vai encaminhando para o maior número de pessoas, para que nós possamos orar agora. Então vou deixar minha Bíblia aqui, antes de nós realizarmos a oração, a pregação, a mensagem, eu quero orar pela sua saúde, eu quero estender a mão em favor da sua vida. Aquilo que os médicos podem fazer vai ser feito, siga os tratamentos, conselhos e orientações, mas aquilo que foge à capacidade humana, vamos invocar Deus agora. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, quantas pessoas enfrentando suas crises, suas lutas, suas dores, enfermidades, por mais que façam tratamentos, às vezes enfrentam situações desesperadoras. Então, meu Deus, nós entregamos em Tuas mãos aquilo que a mão humana não tem sido suficiente ou capaz para solucionar a vida desta pessoa, mas nós invocamos o Teu nome porque sabemos que diante de tantos problemas, de tantas situações difíceis, nós só temos o Senhor a quem recorrer, nós só temos o Senhor a quem clamar. Então, meu Deus, que os milagres aconteçam na vida destas pessoas que creem agora, aquele que estava sentindo uma dor, aquele que tinha um caroço, aquele que estava com uma enfermidade ou até mesmo com uma depressão, uma crise de ansiedade, seja qual for o problema, no corpo ou na alma, receba a sua cura. A angústia, a tristeza, a dor, a frustração, a decepção, receba o livramento aí agora. Em o nome do nosso Senhor Jesus, que esta pessoa que estava caída se levante, estava enfraquecida, receba forças, ânimo para continuar a lutar e com certeza, dentro e breve, ela possa contar que
que houve uma cura, houve um renovo no corpo ou na alma. E aquele que crê, que está livre, diga amém e graças a Deus. Eu creio também que você, nesse momento, está livre de tudo aquilo que estava lhe afetando, de tudo aquilo que estava lhe atingindo. A partir de agora, o nosso Deus restaura a sua saúde. E falando sobre milagre, a mensagem de hoje tem um dos maiores milagres mencionados nas Escrituras. Nós vamos falar hoje sobre caminhar. Decida, não se esqueça do tema. Decida caminhar com Jesus. Muita gente mandando mensagem aqui agora. Continue enviando seus pedidos e daqui a pouco vamos orar pela família, tá? Daqui a pouco nós vamos unir a fé em favor da família. Mas agora eu quero que você preste atenção sobre essa mensagem. A mensagem que nós vamos trazer hoje fala sobre o poder de caminhar com Jesus. Extraordinário. Um dos maiores milagres mencionados na Bíblia. Então vamos fazer uma coisa agora? Enquanto você abre a sua Bíblia, em Lucas capítulo 8, eu estou lendo aqui na versão NVT, mas não importa a versão que você tenha. Vamos aprender juntos sobre o poder de caminhar com Jesus. É algo glorioso que você vai aprender. Enquanto você faz isso, como nós vamos orar pela família no final do culto, para não se distrair durante o culto, já coloca o nome e o pedido pelos familiares agora, nos comentários, tá bom? Já coloca o nome e o pedido por um familiar, por um ente querido. Então você vai abrir a sua Bíblia em Lucas 8, colocar o pedido e já encaminha para outras pessoas poderem participar desse último culto do mês de julho. Enquanto você faz essas três coisas, coloca nos comentários o pedido, o nome da família, abre a sua Bíblia em Lucas 8 e também você vai encaminhando para outras pessoas. Vamos preparar o nosso espírito para a mensagem do culto de hoje. Vamos ao louvor e a gente já volta com essa mensagem, o poder de caminhar com Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar,
resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O poder de caminhar com Jesus é uma decisão que a gente precisa tomar. Só para você entender um pouco da situação, eu quero falar aqui sobre Jairo e sua filha. Jairo, o pai de uma menina com 12 anos. E era um homem muito influente, muito poderoso naquela altura, naquela época, naquele momento. E ele observou que a sua filha estava com uma doença mortal. Os especialistas da saúde daquela época não conseguiram resolver o problema dela. No momento de desespero, Jairo decide ir até onde Jesus estava, para que ele pudesse curar a sua filha de alguma maneira. Olha o que acontece a partir de agora aqui em Lucas capítulo 8, versículo 40. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Jesus estava voltando de um local onde ele ali libertou alguns homens que estavam completamente endemoniados. E Jesus entra no barco e volta para este lugar onde ele encontra a multidão. E Jairo vai ao encontro do Senhor Jesus. E diz assim: então um homem chamado Jairo, verso 41, um dos líderes da sinagoga local, guarda essa informação, um dos líderes da sinagoga local, guarda essa informação, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Essa mensagem da mulher hemorrágica tem uma mensagem poderosa aqui, e eu vou falar sobre ela no próximo culto, no próximo domingo. Só que o culto do próximo domingo já guarda essa informação também. Nós vamos ter o culto da Ceia do Senhor às 9 horas da manhã aqui online, tá bom? Então, o primeiro culto do mês de agosto, domingo que vem, vai acontecer 9 horas da manhã e a mensagem tem tudo a ver com a mulher hemorrágica. Mas vamos lá. Jairo vai até o Senhor Jesus, ele tinha sua filha de 12 anos com uma doença mortal. E ele se suplica, ele se inclina, se curva, aos pés do Senhor Jesus, suplicando: Senhor, vai na minha casa. Minha filha está com uma doença mortal. E ela tinha apenas 12 anos. E ele Jesus indo após Jairo, então Jairo estava indo na frente, Jesus ia caminhando junto com Jairo. E a multidão vinha atrás. A mulher hemorrágica, cuja a doença havia 12 anos no corpo dela. 12 anos a menina, 12 anos a doença. Mas vamos agora passar para o versículo 49, para a gente focar aqui na história de Jairo e da filha de Jairo, o poder de caminhar com Jesus, essa decisão que você precisa tomar. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou o mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga. Você vê que reforça o título que Jairo tinha. Um dos principais da sinagoga, mas aqui já está dizendo que ele era o líder da sinagoga. A sinagoga era como se fosse a igreja local, o lugar onde os judeus
estavam ali se reunindo para adorar a Deus. E chegou alguns homens, né, mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Então vamos lá. Jairo vai até Jesus, se curva aos pés de Jesus, suplica para Jesus ir na casa dele, porque ele tinha sua filha com uma doença mortal e a sua filha tinha apenas 12 anos. Jesus, indo no meio do caminho, parou ali por conta da mulher hemorrágica. E quando Jesus enquanto Jesus ainda falava com a mulher, depois da cura da mulher hemorrágica, veio uns homens da casa de Jairo e falaram assim: não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando Jairo chega até Jesus, a filha estava doente. Quando eles estavam indo para casa, ela veio a falecer. Jesus ouviu que ela faleceu. Mas Jesus disse assim: não, ela vai ser curada. Mas ela já estava morta. Essa mensagem é poderosa. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. Então a multidão estava seguindo Jesus. Lembra aquela multidão quando ele desceu do barco? Que viu a cura da mulher hemorrágica, que ela entrou no meio da multidão. E estavam indo, com certeza, ali um monte de curiosos. No meio da multidão sempre vai existir curiosos. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-te. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas Jesus insistiu que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Difícil, né? Com uma multidão de curiosos em volta. Olha que poderoso. Essa mensagem, ela tem um ensinamento, ela tem ensinamentos que eu costumo dizer que toda mensagem da Bíblia sempre tem ensinamentos ocultos. Às vezes a pessoa, ela quer ler a Bíblia e ela quer entender um ensinamento só lendo. Só que a gente tem que entender em cima de mensagens que são dadas na Bíblia, que aí nós precisamos ter esse interesse em buscar essas mensagens. Primeiro, Jairo, ele vai até Jesus. Essa é a primeira orientação aqui, ó. Jairo vai até Jesus. Depois ele se curva aos pés de Jesus. Lembra que havia uma grande multidão? Depois dele ir até Jesus, depois ele se curvar aos pés do Senhor Jesus, ele suplica a presença de Jesus na casa dele. E depois ele caminha com Jesus. Você sabe que a Bíblia, ela tem inúmeros milagres. E existiram milagres, como do servo do centurião, que Jesus não precisou nem ir na casa dele. O centurião vira para Jesus e disse assim: mestre, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Manda uma palavra e ele será curado. E ele foi curado, o menino foi curado. O servo, o rapaz daquele centurião foi curado. Uma palavra. Então, se Jairo só quisesse a cura, ele falaria: mestre, o senhor está aí no meio da multidão, tem muita gente aqui, mas manda uma palavra ou faz uma oração e eu creio que minha filha vai ser curada. Olha que ele poderia ter falado isso no início, ele poderia ter falado isso no milagre da mulher hemorrágica. Ele não fala, ele continua caminhando com Jesus. E o que é interessante aqui?
ele caminha com Jesus mesmo depois da notícia que ela havia morrido. Tem esses pontos que são ensinamentos que nós precisamos trazer para a nossa vida. Primeiro, nós temos que ir a Jesus. Como eu vou até Jesus hoje? Quando você decidiu conectar para assistir esse culto, nós estamos indo até Jesus, nós estamos interessados nele. Quando você senta todos os dias para meditar na palavra, quando você para orar, você está indo até Jesus. Quando você decide cultuá-lo, você está indo até Jesus. Mas você vê que ele era o principal, o líder da sinagoga. Ele era um homem importante naquela região. E ele não quis saber da condição e da capacidade dele naquele momento. O que ele faz? Ele se curva aos pés de Jesus. Outra coisa que nós não podemos ter dificuldade de colocar toda a nossa capacidade, a nossa condição, o tempo que você tem de cristão, se você conhece ou não a Bíblia, se você tem recursos financeiros, se você tem título em algum lugar ou não tem, não importa. Pega tudo isso, coloca de lado e se curva aos pés de Jesus. Se renda a Ele todos os dias. E por que nós devemos fazer isso? Porque nós não somos merecedores de nada. E nós não tem tanta coisa nesse mundo que nós não temos condições e capacidade de alcançar ou de resolver. É por isso que nós temos que estar curvados aos pés de Jesus todos os dias. Todos os dias. Não existe um dia na nossa vida, ou um objetivo, uma meta, um alvo, seja o que for, que nós podemos alcançar sem Cristo. Todo ser humano é limitado. Ah, mas eu já tenho algumas coisas, para que eu vou me curvar aos pés de Jesus? Se curva para você não se perder nisso. Se curva para você não se orgulhar disso. Não se curva só quando a doença chegar. Não se curva só quando a dívida bater a porta. Não se curva só quando o problema na família for revelado. Ou quando o problema do casamento estourar. Não se curva para Cristo só quando o problema aparecer. Mas depois dele ter se curvado, ele suplica a Jesus Cristo: vai na minha casa. Eu sei que o Senhor tem poder, vamos resumir aqui, vamos trazer licença poética. Eu sei que o Senhor tem poder para mandar uma palavra para ser curado, mas eu não quero só a cura, eu não quero só um milagre, eu quero a sua presença na minha casa. E como nós trazemos, daqui a pouco eu vou orar pela família também, mas como nós trazemos a presença de Jesus Cristo para a nossa casa? Quando nós vamos até Ele e quando nós nos curvamos a Ele. Quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo as portas da nossa casa para que a presença de Jesus esteja dentro do lar. A presença de Jesus não está porque eu pendurei uma oração na parede. A presença de Jesus não está porque eu coloquei um objeto que me disseram que é sagrado num canto da minha casa. Não, a presença de Jesus está na sua casa, na nossa casa, quando nós vamos até Ele, através das orações, da meditação da palavra, quando nós nos curvamos a Ele, reconhecendo que nós somos seres humanos falhos, míseros, pecadores e pessoas cheias de limite. A presença de Jesus, ela vai estar na nossa casa. Mas fora isso, com a filha doente, Jairo caminha com Jesus Cristo. E quando ele recebe a notícia que ela morreu, ele continua caminhando com Jesus. Quantas pessoas só querem caminhar com Jesus, só querem Cristo, só querem Jesus para dar algo que elas desejam.
Aí existem aqueles que param de caminhar porque não receberam o que desejariam. Jairo não recebeu. Até aquela notícia da morte da sua filha, ele não tinha recebido. Ele poderia dizer, Senhor, me decepcionei, hein? Vim buscar o Senhor e a minha situação piora. Já parou para analisar que às vezes nós decidimos caminhar com Jesus e a situação ela piora? Parece que a situação se agrava, mas você tem que entender que o ser humano pode ficar preocupado, o ser humano pode ficar desesperado, mas olha a mensagem que Jesus está dizendo, não tenha medo. Você não está caminhando comigo? Mas a situação piorou, eu caminhando com Jesus, sim. E aí? Não tenha medo. Vamos continuar caminhando juntos. Vamos continuar caminhando juntos. Vamos continuar caminhando juntos. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas eu sei de uma coisa. Se for para uma pessoa só, para salvar uma pessoa, para ajudar uma pessoa que está nos acompanhando hoje, eu já fico feliz. Porque quando Deus nos deu essa mensagem, a gente está orando, fala, meu Deus, das decisões. Poxa, decisão. Semana passada a gente falou da mulher de Ló, a decisão de não voltar atrás, a decisão de não desistir no meio da caminhada, por mais que aparentemente na caminhada tudo piore. Aí está aqui de novo, Novo Testamento agora. Jesus, a caminhada piorou, mesmo com o Senhor Jesus estando ali com eles. A caminhada piorou. Quer dizer, piorou a situação na caminhada. E Jesus está dizendo, não temas. Jesus está dizendo para você, para mim, para todos nós, não temas. Calma. Vamos continuar caminhando? E eles continuam caminhando. Aí o Senhor Jesus traz um outro ensinamento poderoso. Prepare a sua vida para o extraordinário. Prepare a sua vida para o extraordinário. Tudo que aconteceu aqui, todas essas lições, essas etapas, é uma preparação para um dos maiores milagres mencionados no Novo Testamento. Você quer viver, experimentar o extraordinário de Deus, o fora do comum, um milagre ou algo poderoso, ter uma experiência gloriosa com Deus? Então, o ambiente precisa ser preparado. Eu estava lembrando aqui, todas as vezes que nós fazemos, eu e minha esposa, a gente faz aniversário de casamento, e a gente fez aniversário, 25 anos de casamento, não sei se você sabe, acho que eu não contei aqui, eu e minha esposa nunca tivemos uma lua de mel. Você sabia? Não, por quê? Porque eu estava numa instituição, quando casamos, há 25 anos atrás, e eu casei no sábado, e no domingo a gente ia para a lua de mel, nós fomos proibidos de ir para a lua de mel e falaram, não, domingo tem que estar na igreja. Então a gente nunca teve lua de mel, em 25 anos de casado. Só que agora, graças a Deus, 25 anos, imagina, uma lua de mel de 25 anos de casado. Mas graças a Deus, a gente ganhou um presente de um casal e a gente vai conseguir ter a nossa lua de mel. E a gente vai viver agora o que era para a gente ter vivido no início do casamento. Mas tudo bem, porque eu não me arrependo de ter casado com quem eu casei, com a mulher da minha vida, desde a nossa juventude. Estamos juntos há 29 anos. E caminhamos com Jesus mesmo diante dos momentos difíceis. E quando eu estava falando do casamento, foi o que eu lembrei, eu tenho várias fotos no telefone de mesas que a minha esposa preparava, sempre com um coraçãozinho, uma foto nossa, um almoço especial, sempre algo diferente que ela preparava. É claro, teve o do ano passado foi uma marmita, mas o bom de nós estarmos juntos. Mas aonde eu quero chegar? O ambiente era preparado. O ambiente era preparado. Preparava o ambiente. A gente sentava,
a gente conversava, se lembrava, dava risada do que a gente passou, do que a gente viveu, do que a gente superou, coisa que a gente lembrava ali na hora. Mas por quê? Porque o ambiente foi todo preparado. E olha que interessante, Jairo preparou o ambiente para o extraordinário. Ele foi até Jesus, que hoje é a sua vida de oração, meditação da palavra, estudo da palavra. Ele se curvou aos pés de Jesus. Mestre, eu tenho uma filha de 12 anos, ela está horrivelmente doente, me ajuda, mostrando a dependência em Cristo. Ele suplicou, vamos na minha casa. Eu quero o Senhor na minha casa, eu quero a sua presença na minha casa. Eu não quero só a sua bênção, eu quero a sua presença. Caminhou com Jesus. Depois caminhou com Jesus diante da pior notícia, piorou a situação, piorou o problema e ele continuou caminhando com Jesus. Quando chega na casa, tinha uma cultura naquela época, olha que interessante essa cultura, não sei se você sabia disso. Pessoas eram contratadas para prantear, para chorar, para lamentar o luto, para mostrar essa casa está em luto. Então as pessoas eram contratadas para chorarem alto no luto. Então quando Jesus chega, a multidão estava seguindo. E naquela casa já tinha pessoas pranteando o luto. E Jesus pede para todo mundo sair. Só eu, os discípulos, o pai e a mãe. Preparando o ambiente. Porque a gente não consegue viver o extraordinário trazendo todo mundo para a nossa vida. Nós temos que ser a luz do mundo. Mas quando você traz pessoas para a sua vida, todo dia, você se envolve com as coisas do mundo toda hora, você não está conectado no mundo espiritual. Não estou dizendo que você não pode ter um entretenimento, você não pode ter o seu momento de lazer, não é isso. Estou dizendo que nós precisamos preparar um ambiente para o extraordinário, para uma experiência com Deus diferente. E esse ambiente é preparado quando eu caminho com Jesus, quando eu me curvo diante dele, quando eu suplico a presença dele, quando eu vou até ele, tudo isso. E quando as pessoas que vão atrapalhar não estão reunidas. Mas você vê que interessante que aqui a gente está cultuando, é o culto comunidade online, é uma comunidade, a gente está aqui, tem gente sentado na mesa. Se você quiser, tira uma foto depois, marca a gente no Instagram, @bpzangarini, ou manda pra gente no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, a gente vai ficar feliz em receber a sua mensagem, ver como você cultua. Esses dias a gente recebeu uma foto, foi lá do Espírito Santo, Estava a Vitória e o esposo, eles estavam ali sentados na frente da TV, anotando tudo. Então que Deus abençoe você que também nos envia, que eu lembrei agora, a última pessoa que nos enviou, eu não me recordo agora todos os nomes, mas você pode mandar para a gente ou marcar a gente também. Então, aqui a gente está fazendo isso, a gente está reunido com pessoas, não que você tenha que ficar sozinho, com pessoas que estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Então, tudo isso é preparar o ambiente para o extraordinário. E depois que a menina é curada, no versículo 56 diz assim, os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não se contasse a ninguém o que havia acontecido. Em outros evangelhos fala que essa notícia se espalhou, imagina. Quando viram a menina andando, comendo, Jesus pede para buscar comida para a menina, todo mundo fica ali maravilhado como os pais ficaram. Mas sabe o que eu estava pensando? Aqui não fala que Jairo depois seguiu Jesus. Aqui não fala mais de Jairo na Bíblia, não menciona mais de Jairo. Mas se nós analisarmos, o que ele fez foi de uma pessoa que decidiu caminhar com Jesus a partir dali. Jairo era o líder da sinagoga. Eles perseguiam Jesus. Jairo vai no meio de uma multidão. Ele coloca em risco, Jairo colocou em risco a reputação quando ele foi procurar Jesus publicamente. Lembra Nicodemos que procurou Jesus à noite, escondido, sem ninguém ver?
Por quê? Porque eles sabiam que a repercussão era negativa. E Jairo foi publicamente. Ele colocou em risco toda a sua reputação. Olha o comportamento dele. Jairo permaneceu ao lado de Jesus mesmo quando disseram que a filha dele havia morrido. Jairo teve um comportamento de uma pessoa que se entregou a Cristo. Ele renunciou. Essa é a mensagem da cruz. Renúncia. Ele renunciou à sua reputação. Ele renunciou o poder que ele tinha naquele momento. Por Cristo. Para caminhar com Cristo. Então, o poder de caminhar com Cristo. Decida caminhar com Cristo a partir de hoje. E para isso, você precisa ir até Ele, se curvar a Ele, suplicar a presença dEle na sua casa, desejar a presença dEle, caminhar com Jesus nos momentos difíceis e mesmo quando tudo piora. E às vezes, você precisa tirar do teu caminho distrações que possam impedir a sua experiência com Deus. E se precisar renunciar publicamente à sua posição de algo ou alguma coisa que você sabe que você precisa renunciar por Cristo, renuncie. E eu tenho certeza que a partir de então, tudo vai ser diferente. Vamos orar agora? Eu lhe convido a orar conosco, a orar ao Espírito Santo nesse instante. Enquanto isso, não esquece, daqui a pouco a gente vai orar pela família. Nós vamos suplicar a presença dele na sua casa. Mas não se esqueça, a presença de Jesus no seu lar, na sua casa, se dá com o seu relacionamento com ele. Tudo vai ser diferente. Feche seus olhos. Espírito Santo, meu Deus e Pai, nós decidimos caminhar com o Senhor. Mesmo que isso coloque em risco alguma reputação que construímos nesse mundo. Mesmo que pessoas, e Jairo mostrou isso, quando ele decidiu caminhar com o Senhor sem se preocupar com o que as pessoas poderiam dizer, com o que as pessoas poderiam falar, com o que as pessoas poderiam achar, ele decidiu caminhar com o Senhor. E nós decidimos hoje também. Nos colocamos diante da sua presença porque entendemos que necessitamos de Ti. Necessitamos da Tua presença não só para vencer, não só para o milagre, mas para nós permanecermos de pé. Com a Tua presença, a gente consegue estar de pé. Sem a Tua presença, nós não suportamos. Sem a Tua presença, nós não vamos conseguir. Então vem, Espírito Santo. Vem, meu Senhor e Rei. Porque sem o Senhor na nossa vida, nós não somos absolutamente nada. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito. Fala para o Senhor Jesus, como Jairo falou, o problema dele era o desespero por conta da filha, mas fale para o Senhor Jesus de como a sua alma está agora. Se a sua alma está aflita, se você está preocupado, se a situação parece que esteja se agravando, fale com Ele aí agora. E Ele com certeza, Ele vai falar com você como Ele falou com Jairo, não temas. A gente vai lá e a sua filha vai ser curada. Às vezes é uma palavra que o Senhor Jesus vai falar com você nesse momento e você estava entregue, estava enfraquecido, estava desanimado e com certeza vai ser fortalecido nesse momento. Vem, Jesus, pois nós necessitamos da sua presença. Nós necessitamos do teu Espírito. Nós necessitamos do Senhor. Aleluia. Fale com Ele aí agora. Em o nome do nosso Senhor Jesus, e faça desse louvor
uma adoração nesse momento. Aleluia, te adoramos, meu Pai. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? E se eu não tenho a Ti,
não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Isso, fale com Deus. Aleluia, meu Pai. Te adoramos. Necessitamos da sua presença na nossa vida. Necessitamos do teu Espírito a nos fortalecer, a nos guiar, a encher a nossa vida com a tua paz, com a tua presença. Te adoramos. Exaltado seja o teu santo nome. Receba a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do próprio Senhor Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Aleluia. Te rendemos graças e louvores. Muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse ensinamento, muito obrigado, Jesus. Porque sem o Senhor nós não somos nada, entendemos isso. Queremos ter experiências com o Senhor, queremos experimentar o extraordinário da sua presença e para isso decidimos caminhar com o Senhor em toda e qualquer situação, mesmo diante dos dias maus e dos dias difíceis. Oramos pela família agora, suplicamos a tua presença na nossa casa, mas que a nossa atitude de caminhar com o Senhor seja também como cada um de nós nos tornarmos representantes do Senhor dentro do nosso lar, que a tua presença esteja no nosso lar, porque nós vamos até o Senhor, porque nós decidimos caminhar contigo, porque nós nos curvamos diante da tua presença, e é por isso que nós oramos pela Sagrada Família. Jairo estava desesperado por conta da sua filha, mas o Senhor trouxe paz, o Senhor trouxe cura, o Senhor trouxe transformação. Quantas famílias destruídas por conta dos vícios, das drogas, das brigas, do alcoolismo, das traições, tantas coisas que vêm destruindo esses lares. Então, restaura este lar, restaura essa família, meu Pai, pois nós entregamos cada um deles em tuas mãos e cremos que o Senhor ouve e atende a nossa oração. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Amém. Como você está? Qual a decisão que você tomou hoje no último domingo do mês de julho? Caminhar com Jesus? Nunca se esqueça disso. Não é um mar de rosas. Às vezes, até caminhando com Jesus, pode ser que uma situação piore, se agrave aos olhos dos homens, mas Jesus continua ao nosso lado. Ele está do seu lado, mesmo diante dos momentos difíceis. Creia nisso. Nós vamos realizar a oração do Pai Nosso, dando a bênção final, mas antes eu não posso deixar de separar um momento para você cumprir dois princípios, o princípio da honra e o princípio da generosidade. Em cima desse princípio da honra e da generosidade, acompanhe um pouco do que nós realizamos na última quinta-feira, um trabalho social muito especial.
Uma ação social do Projeto Vida aqui no CAE, que é o Centro de Acolhida Aparecida. Roupas, fraldas, papel higiênico, sabonete, pasta de dente, leite, tem lanche para as crianças, tem biscoito e nós estamos aqui, os voluntários, para trazer esperança a essas famílias. Você vai acompanhar um pouco. Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente foi bem recebido aqui, tá bom? E avisar vocês que a gente trouxe e deixamos com eles também doações de roupas, de leite, fralda, o que mais? Kit de higiene. A gente trouxe com todo cuidado, com todo carinho, que as pessoas da igreja doaram e alguns voluntários trouxeram, tá bom? Aí depois a gente deixou com eles, aí depois eles vão entregar para vocês. Meu nome é Robério, gostei muito da vinda do pessoal aqui, né, da igreja. Trouxe a palavra, né, de Deus para elas, para as acolhidas, para as crianças também. Foi muito bom. O mundo pode te rejeitar. A doença pode te deixar debilitado. A falta de dinheiro pode, porque para o mundo nós valemos se nós o quê? Temos, é ou não é? Se você tem, o mundo te respeita. Se você não tem, o mundo... Mas a gente está aqui. Eu gostei muito, me deixou bem leve. Hoje eu tava meio cabisbaixa, pensativa, mas depois da palavra do pastor, de vocês, eu tô me sentindo mais tocada em Deus. Toque em Jesus. E como que a gente toca em Jesus? Orando, clamando. Você conhece o Projeto Social Vida? É o nosso projeto social que tem um objetivo: levar esperança àqueles que estão em situação vulnerável. O próprio apóstolo Tiago, ele menciona que a fé sem obras ela é morta. Mas nesse momento ele estava dizendo, não adianta você ver pessoas que estão sem roupa, sem alimento e você dizer, Deus te abençoe. Não, nós precisamos cumprir esse propósito. E qual o propósito do social da igreja? É levar esperança àqueles que estão perdidos, aqueles que não têm ninguém a apoiá-los. E nós estamos reunindo cestas básicas, chegaram hoje já dos recursos da igreja. Nós compramos essas cestas e nós, além das cestas, nós temos recebido parcerias de pessoas que querem doar cama, colchão, fogão, armário, geladeira, aonde nós vamos levar esperança a famílias vítimas de violência doméstica. Muito obrigado por você estar cumprindo os propósitos da prosperidade segundo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muito mais Deus há de proporcionar na sua vida e nos seus caminhos. Projeto Social Vida, sabe por quê? Onde há vida, há esperança. Você acompanhou um pouco do Projeto Vida e, é claro, você também pode se tornar um braço social desse projeto. Participando conosco pessoalmente, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 011 981 91 1270, ou fazer suas doações também e participar conosco. Deus abençoe. E você pode cumprir o princípio da honra e da generosidade participando de tudo isso que nós estamos fazendo, do trabalho e dessa missão da Vida na Rocha. Pregação do Evangelho, o nosso devocional diário,
os projetos sociais, como você viu um pouco, voltamos, fomos no abrigo, realizamos orações, doações, voluntários estiveram conosco, com os recursos da igreja. Muitos ajudaram. Graças a Deus, pelo seu Marcos, pela Thaís, que levaram os lanches, pela Noeli, que levou fraldas, pelo Alexandre Raposo, que fez doações, que nós conseguimos comprar leites, alguns cobertores. Tantas pessoas que ajudaram, Deus abençoe a vida de todos. E as pessoas que também fizeram doações online. Então, seus dízimos, ofertas, suas doações. O dízimo é o princípio da honra e as ofertas e doações o princípio da generosidade. Como está em Provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará e quem atende será atendido. Vou deixar esse momento agora, antes de nós darmos a bênção final com a oração do Pai Nosso, para você poder honrar e também ser generoso com seus dízimos e ofertas. E se você não tem agora, não tem problema, dá um print na tela ou faz uma doação simbólica para deixar registrado na sua conta para que em outro momento você possa semear a sua fidelidade, a sua honra e a generosidade. Vamos agora honrar a Deus em meio a esse louvor, essa canção, e a gente finaliza depois com a bênção final, com a oração do Pai Nosso. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Graças a Deus! E se você deseja, não esquece, tirou o print da tela? Ou aqui na descrição do vídeo tem um link, Doar Vida na Rocha. Clica no link, salva
tem toda a página de doações e um pouco do trabalho social, das mensagens, cultos, devocional que você está participando conosco. Seja você do Brasil, seja você de outro país, tem também um link para você poder fazer doações de outro país. Tem gente de Moçambique que faz doações, de Portugal, da Inglaterra, e você também pode realizar as suas doações. Vamos dar a bênção final? Isso fez sentido para você, te ajudou, te abençoou, encaminha para o maior número de pessoas, se inscreve no canal, curte para o YouTube e entregar para o maior número de pessoas. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradeço pela vida de todas as pessoas que participaram conosco desse culto, que semearam e aqueles que vão semear em outro momento, que tiverem condições, dê condições para eles, multiplica, abra portas, porque o Senhor, meu Deus, é o maior interessado em ver essas pessoas prósperas para que nós possamos ter recursos para cumprir a missão. E oramos a oração que o Senhor Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. E aquele que crê, diga amém. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Se você não anotou os pontos, as lições, assista de novo, anote, guarde, deixe essa mensagem criar raiz. Vamos juntos edificar uma vida na rocha, e a rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, uma excelente semana. Domingo que vem não esquece, o culto vai ser às 9 horas da manhã, culto de celebração da ceia do Senhor. Separe um cálice com um pouco de suco de uva e um pedacinho de pão e vamos celebrar a ceia do Senhor. Deus abençoe a todos e até amanhã, 6h26, o nosso devocional Café com Sabedoria. Muitas pessoas entram em um novo mês, carregando ansiedade, pressão, tomando decisões sem direção e depois não entendem por que tudo continua pesado. Mas existe um princípio espiritual poderoso. Quando você começa com Jesus, você não caminha sozinho. E a Santa Ceia não é apenas um símbolo, é a maior expressão de comunhão entre o homem e Deus. É um momento de alinhar a vida, renovar a aliança e colocar Deus no centro de tudo. Por isso, neste primeiro domingo do mês, nós teremos o culto de celebração da Santa Ceia. Às 9 horas da manhã, no canal do Bispo Zangarini. Não comece mais um mês do mesmo jeito. Comece com Jesus e veja a diferença que isso faz.